Eu sou Erim Pamplona, bem-vindos ao meu canal. Se inscrevam, dê o seu like, comentem e compartilhem. E hoje nós vamos falar da CPI que morreu sem matar ninguém. Em 14 de abril de 2026, 3 eventos chamaram a atenção da República. Uma CPI que investigava o crime organizado encerrou sem indiciar nenhum criminoso. 2 ministros do Supremo, em plenária, fazem declarações públicas ameaçando a cassação do senador que tentou indiciá-los antes da votação. E no mesmo dia, para fechar, um dos ministros assinou a abertura de um inquérito contra o filho do principal adversário do governo, que é pré-candidato à presidência. Hoje eu vou contar para vocês a história do primeiro e segundo momento. No próximo vídeo a gente vai falar do terceiro e vai fazer a pergunta maior. Por enquanto, me respondam uma coisa. Você chama um sistema onde investigados ameaçam os investigadores? Como você chama esse sistema? Porque eu conheço uma palavra para isso, e não é democracia. Vem comigo. A CPI que nasceu em sangue e morreu em manobra. Incrível, porque ela nasceu numa favela do Rio de Janeiro, no Complexo da Penha, depois de uma operação policial que matou 122 pessoas. A maior letalidade de uma operação na história do país. 122 pessoas numa operação. Só isso já deveria ser pauta para um mês inteiro. A CPI foi instalada em novembro de 2025 para responder a uma pergunta simples: como o crime organizado chegou onde chegou? Como o PCC e o Comando Vermelho se tornaram poderes paralelos com mais controle sobre territórios do que o Estado. O relator, senador Alessandro Vieira, passou 120 dias investigando. O relatório final tem 220 páginas e ele encontrou algo que vai além das facções. O relatório conecta o crime organizado com um sistema financeiro formal, com lavagem de dinheiro, e aponta o famoso Banco Master como exemplo central desse esquema. O Banco Master, aquele banco investigado, com conexões apontadas a ministros do Supremo Tribunal Federal. E é exatamente aqui que a história muda de tom. O relator teve a audácia de propor o indiciamento de 3 ministros do STF, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e o famoso Gilmar Mendes, além do Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet. Tudo com base no caso do Banco Master. O que aconteceu depois disso é uma aula sobre como se derruba uma votação do Brasil sem precisar votar contra oficialmente. A base do governo se articulou para substituir 3 membros da CPI às vésperas da votação. Antes das trocas, o relatório tinha maioria. Com a nova composição, foi derrotado por 6 votos a 4. Democracia em ação, a democracia relativa. Uma democracia muito específica, onde o placar muda quando o resultado não agrada. O relator ainda tentou um último recurso, pediu para votar o pedido de indiciamento separado do resto do relatório. O presidente da CPI, Fabiano Contarato, indeferiu o pedido, colocou tudo junto para votação. E assim, a CPI do crime organizado encerrou os trabalhos sem o relatório final aprovado, sem indiciar
um único criminoso de verdade, sem uma recomendação sequer para frear o avanço das facções que matam brasileiros todo santo dia, que dominam os comércios, que dominam inclusive os serviços essenciais. Mas não encerrou sem drama, porque antes da votação, aqueles 2 ministros citados no relatório resolveram falar. As ameaças, quando o investigador avisa que vai punir o investigador. Aqui é onde esse vídeo fica desconfortável e precisa ficar, minha gente. Antes da votação que derrubou o relatório, 2 ministros do STF resolveram se manifestar publicamente sobre o que aconteceria com um senador que tentava indiciá-los. Dias Toffoli disse em sessão da 2ª turma do STF, entre aspas, não podemos deixar de nos furtar a caçar eleitoralmente aqueles que abusaram atacando as instituições para obter voto e conspurcar o voto do eleitor. A justiça eleitoral não faltará em punir aqueles que abusam do seu poder para obter votos num proselitismo eleitoral. Gilmar Mendes, pelas redes sociais, em pronunciamento no próprio STF, classificou o relatório como um constrangimento institucional, um erro histórico, e disse que os acessos devem ser rigorosamente apurados pela Procuradoria-Geral da República por abuso de autoridade. Traduzindo para o português direto, se você me indiciar, eu te processo e te caço. A resposta do relator foi precisa. Alessandro Vieira disse: o ministro Gilmar Mendes é mais vocalmente o ministro Toffoli verbalizaram diretamente a ameaça de cassação, processamento e etc. e blá blá blá. Por conta disso que a gente está fazendo aqui. E aí eu fico pensando, que democracia essa turma defende? E completou: as pessoas que estão sentadas na Suprema Corte não são donas do país. Eu não me curvo à ameaça, não me curvava cidadão, não me curvava delegado, não vou me curvar como senador da República. Agora vamos ao que a lei diz, sem partidarismo. Um ministro do STF que é alvo do pedido de indiciamento em uma CPI tem direitos. Pode contratar advogado, pode se defender publicamente, pode entrar com recurso. Isso vale para qualquer cidadão brasileiro, inclusive ministro. O que ele não deveria fazer é usar a autoridade institucional do cargo para sinalizar punição parlamentar que o investiga antes do resultado da votação. Por quê? Porque existe na Constituição brasileira o princípio da separação de poderes. O poder legislativo tem o poder investigativo independente. Uma CPI pode indiciar quem ela quiser e o indiciamento não é condenação, é um caminho para análise. É a reafirmação de que nenhum agente público, por mais elevada que seja a posição, não está acima da lei. Quando um ministro investigado usa sua posição na corte para avisar que vai punir o investigador, isso tem um nome no lexo jurídico e político. Chama-se intimidação. Há outra camada que precisa também ser dita. Toffoli não só ameaçou o relator, ele fez um apelo ao presidente do TSE para que a Justiça Eleitoral puna com inexigibilidade político que atacam instituições para obter votos. Aqui, minha gente, eu faço a pergunta que ninguém está fazendo em voz alta. Quem define o que é atacar uma instituição? Se criticar um ministro do STF é atacar uma instituição e isso te caça, então qual oposição é permitida no Brasil hoje? A pergunta não é retórica, é a pergunta mais importante desse vídeo. Num sistema democrático funcional, a crítica ao Poder Judiciário, inclusive aos ministros do Supremo,
Não é só permitida, ela é necessária, é parte essencial do controle republicano. O Congresso fiscaliza o Executivo, o Judiciário e é fiscalizado por ambos. Esse é o equilíbrio que a Constituição de 1988 desenhou. Por um dos lados desse triângulo, começa a usar a ameaça de cassação como resposta à fiscalização. Aí vocês sabem o que acontece? Esse triângulo vai desmoronar. E afinal, a CPI serviu para alguma coisa? Agora eu preciso ser justa com o que a CPI produziu, porque ela produziu coisas importantes. O relatório aponta que o crime organizado no Brasil atingiu um nível de sofisticação que vai muito além das favelas. Ele infiltrou o sistema financeiro formal, usou criptoativos, dominou territórios, comandou presídios. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, são 701 mil pessoas presas e um déficit de mais de 200 mil vagas. Os presídios, segundo o próprio relatório, se tornaram o centro de comando das organizações criminosas. O relator propôs medidas concretas: recriação do Ministério da Segurança Pública, intervenção federal no Rio de Janeiro, restrita área de segurança, descapitalização financeira das facções. Propôs até uma emenda constitucional para criar um estatuto ético dos tribunais superiores, proibindo vínculos empresariais e manifestações sobre processo em curso. Isso tudo existe no relatório e morreu junto com ele. A CPI do crime organizado foi criada depois de 122 pessoas morrerem numa operação policial e ela encerrou sem nenhum responsável pelo crime, como fosse sequer indicado para uma investigação formal. Mas os ministros do STF que não foram indiciados já estão preparando a retaliação contra o senador que tentou indiciá-los. E isso, minha gente, não é ironia. Isso é o Brasil de 2026. É a blindagem, inclusive de ministros e bandidos. Eu não sei se os ministros citados no relatório são culpados de alguma coisa. Isso precisaria ser investigado e agora não vai ser. O que eu sei é que ninguém foi investigado, nenhum criminoso do PCC foi indicado, nenhuma recomendação foi aprovada para proteger a população brasileira das facções que dominam favelas, presídios e cada vez mais o sistema financeiro. O que sobrou foi a ameaça de um ministro ao senador que tentou investigá-lo. E uma pergunta que fica no ar: se quem investiga pode ser caçado e quem é investigado pode ameaçar sem consequência, que sistema de controle hoje funciona no Brasil? No próximo vídeo eu vou falar do terceiro fato desse mesmo dia: o inquérito aberto por Moraes contra o pré-candidato Flávio Bolsonaro. Vou analisar inclusive a competência, o time, a concentração de poder nas mãos de um único ministro e vou fazer a pergunta que fecha essa série. Esse vídeo te fez pensar? Compartilha, comenta, me diz o que você achou e vai lá no canal. O segundo episódio sai essa semana.